espaço de tempo que determina uma duração ou que separe duas durações. Seja, o limite, né? Ou seja, aquele velho ditado lá que muitos de nós escutamos. Agora você passou dos limites, né? Então é justamente isso que nós vamos falar aqui essa noite. O passar dos limites, né? Eu sei que a gente vai olhar aqui mais para frente que um é mais brincalhão, o outro já é mais sério, um já gosta de fazer uma coisa, o outro vai fazer outra, enfim, nós vamos entrar nesses detalhes aqui, tá ok? Saudável, o que significa saudável? Pode ser separado em três partes, ok? A saúde física, mental e espiritual. Temos que ser saudáveis. Quantos de nós por aí que não cuidam na comida, no corpo, mentalmente e espiritualmente? Se você parar para pensar, quantos de nós aqui, quem faz academia, por exemplo, né? Quem que cuida do corpo? Quem que vai correr todos os dias de manhã, de tardezinha, né? Quem que se exercita? Quem que cuida na alimentação? Eu vou cuidar que eu vou comer hoje, não vou comer fritura hoje, porque se eu comer fritura, né? Eu, por exemplo, não posso comer, meu colesterol vai lá em cima. Mas magrinho desse jeito, tem colesterol, se não cuidar, vai lá em cima. Então tem que cuidar. O dia a dia, o nosso corpo, nós temos que ter o cuidado do nosso corpo como se fosse o nosso casamento, ok? E quando eu falo assim, o cuidado, ser saudável, é ter um casamento saudável. Não é como é que eu vou dizer? Transparecer, acho que é transparecer, para as pessoas que eu sou um casal perfeito. Nós não brigamos, nós não discutimos, nós não entramos em atrito, nós somos um casal perfeitíssimo. Não é isso. Ser saudável não é isso. Ser saudável é quando está só você, a sua esposa e os filhos lá na sua casa, e a casa é uma bênção. Vocês não brigam, não discutem, vão fazer isso? Vão. Mas logo mais já tem o perdão, já conversam, já acaba ali, né? E aí parece que quando chega alguém, ou você vai visitar alguém, parece que aquele casal, então, ele é o mais saudável do mundo. As pessoas olham e dizem, como eu gostaria de ser como aquele casal. Mas aí vai conviver com aquele casal, aí tu vai dizer assim, eu não quero ser como aquele casal. Parece uma coisa, mas é outra. Então é justamente nesse ponto que nós vamos tocar, ser saudáveis, ok? Então como a gente cuida do nosso corpo, é como a gente cuida do nosso casamento. Se a gente não cuidar, o que vai acontecer? Vai haver doenças, vai vir, enfim, né? O cara vai ficar enorme, o cara não vai cuidar, enfim, vai acontecer muitas coisas no casamento, que é justamente o sentido figurado que eu estou falando aqui, né? De cuidar do corpo e cuidar do casamento, tá? Dentro dos limites e saudáveis é o que significa. O ponto 1 da revista de vocês, se vocês pegarem aí na planilha, vai dizer assim, ó, no casamento, facilmente desrespeitamos o cônjuge. Por isso, é importante e necessário que cada um estabeleça limites e que cada um respeite os limites um do outro. Limites saudáveis formam um alicerce para um casamento crescente. Precisamos conversar aqui essa noite, meus queridos, sobre esse assunto, tá? Achar uma solução juntos. Colocar um limite em certas situações que acontecem na nossa vida. Para que a mesma se torne saudável, ok? Se nós organizarmos isso, a gente vai estar progredindo no nosso casamento, né? Então, o que eu coloquei aqui? Que vocês conversam, ok? Muitos casais os líderes de casais também já atenderam, é porque os casais não têm um certo diálogo, não conversam sobre limites, por exemplo. Olha, até aqui dá pra gente ir, passou disso, acabou, não dá. Mas os casais, o que acontece? Não conversam, e esse limite ultrapassa. E quando ultrapassa esse limite, aí começam as discussões, começam as brigas, começam as intrigas, porque tem que ser estabelecido isso. É a mesma coisa na época do namoro. Para que serve o namoro? Justamente para se conhecerem, né? Não é para beijar e abraçar só e mil maravilhas, alegria no mundo. Não, serve para se conhecer, justamente para isso. E aí o que acontece? Justamente no namoro a gente já vai conhecendo os limites de cada um,
né? Como que ele trata a mãe, como que ele trata o pai, né? Como que ele te trata na hora do momento de discussão, como é que ele reage. Dentro dessa forma a gente vai conhecendo as pessoas, conhecendo com quem você está se relacionando. Ou seja, meus queridos, conversar é a melhor saída que temos. Tanto é na área financeira, na área espiritual, seja qual for a área, tá? Então aqui somos todos adultos aqui, acho que dá para falar. Por exemplo, assim, na hora que vamos mandar ver de noite. Vocês sabem o que é isso? Uns lembram, uns não lembram, uns fazem, uns acham que fazem, não fazem, né? Nessa área aí, meus queridos, é normal conversarem, conversem. Eu não gosto desse jeito aí, amém? Não vou mais fazer desse jeito aqui, né? Eu acho que é bom desse outro jeito aqui, vamos fazer desse outro jeito aqui. Mas muitas vezes o casal tem vergonha de falar isso. Caramba, são só vocês dois lá no quarto, ou na cozinha, no banheiro, lá onde vão fazer isso, entendeu? É só vocês, o casal, mas vocês têm que conversar, né? E outra, existe um limite nessa área, não podemos ultrapassar esse limite, né? Conversem, dialoguem, né? Tem um diálogo entre vocês, conversem, dizem, até aqui, tá. Passou disso? Não dá. Por quê? Porque existem princípios bíblicos para isso. Não podemos ultrapassar os limites do Senhor. Ok? Então assim, existe um limite que eu estabeleci, repense. Repense, em muitas áreas da nossa vida existem princípios bíblicos, não podem ser ultrapassados. E para o casamento ser saudável, tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Amém, meus queridos? A pergunta 1, ali reflexão sobre sua história, tá? Qual a maior crise que você já enfrentou em seu casamento? Como ela afetou sua vida e seu casamento? Pense um pouquinho aí. Eu gostaria que você se olhasse agora na bolita do olho aí, todo mundo. Não, cada um seu cônjuge, não olha para o outro, né? Cada um olha aí. Bem bonitinho. Agora vai ficar sério o negócio. Olha bem sério no olho dele. E eu gostaria que vocês trouxessem à memória de vocês algo que afetou o casamento de vocês. Mas vocês não vão falar. Somente pensem e olhem no olho da pessoa. Fazem isso, algo que... Eu vou falar bem sério aqui. Algo que talvez tenha quase que custado o casamento de vocês. Algo bem sério. Que quase veio o divórcio, enfim, não sei. Tá? Eu sei que vocês estão se olhando e eu sei que vocês sabem o que que passa na mente de vocês. Não, lembrem disso. Tá? Olha só. Então, falando sobre a crise, pode olhar aqui para mim agora, falando sobre a crise que vocês enfrentaram no casamento de vocês e como ela afetou a vida de vocês, vocês viram que como ela vem à tona quando a gente para pensar, o que a gente enfrentou juntos. Ele vem à tona, se você parar para pensar, vocês passaram por dificuldades e problemas que se vocês, só olhando no olho um do outro, vocês dois já sabem, sem falar, mas se olhando, o que afetou o casamento de vocês. O problema não é lembrar disso, gente. Isso que é o limite que eu quero falar para vocês. Não é lembrar do que aconteceu, mas você alimentar isso todos os dias. Não pode acontecer isso. O que passou, passou. Se houve perdão, amém, perdoou. A gente esquece? Como a gente viu aqui? Não. A gente olha no olho, a gente se pedir para lembrar, a gente vai lembrar, mas o perdão tem que estar acima dessa lembrança. Temos que nos perdoar. Amém? Se a gente nos perdoa, a gente não alimenta isso. Porque o que acontece? No dia que a gente discute, na nossa casa, eu acho que aqui não tem ninguém que discute, aqui no lar, né? Nós na casa também é uma bênção, não discutimos nunca, só os vizinhos que nos ouvem. A gente
é impressionante que daí a gente não alimenta, por exemplo assim, se eu vou discutir com a Gi lá, eu não vou dizer assim, tu lembra o que tu me fez? Porque aquela vez... Isso é uma mágoa que a gente tem, que a gente não tratou, e a gente alimenta aquilo diariamente, e aquilo não vai sair do nosso coração. Né? E isso se torna um problema para o casamento. Né? Lembrar das coisas do passado. Né? O que tu fez na tua vida lá, antes de me conhecer, como é que era? Esquece, foi. Ah, mas todo mundo sabe, só eu que não sei. Para que mexer no passado? O passado ficou para trás. Se fosse assim, Jesus ia vir e ia jogar na nossa cara todos os nossos pecados. E o que a Bíblia diz? Que Deus perdoou os nossos pecados e lançou no mar o esquecimento. Que fica onde? Nas costas do Senhor. E deles não se lembra jamais. E no casamento é a mesma coisa. Quando há o perdão, né, o arrependimento sincero, o pedido de perdão, dizendo, não, me perdoe, eu ratei, eu pisei na bola mesmo, não é para fazer isso. Se há esse perdão, esquece. Né? A menos que eu pedi para vocês lembrarem, queridos, mas aí você esquece de novo. Tá bom? Vocês estão tudo sério, hein, meu Deus. Vamos lá ao ponto 2 ali. Que nos diz assim: geralmente os cônjuges têm personalidades diferentes. Uma pessoa é mais enérgica e a outra mais tranquila, que eu conversei antes. A tendência é que a mais incisiva inconscientemente desrespeite os limites da mais tranquila, invadindo e impondo sua vontade, enquanto a outra, com certa naturalidade, acostuma-se a ceder, a dizer não e ser conduzida pela mais incisiva. Até que ponto este quadro reflete seu casamento no passado ou no presente? Meus queridos, temos que entender que somos pessoas diferentes uma da outra. Isso a gente tem que entender. Tá? Nós não somos iguais. Se fôssemos iguais aqui, todo mundo era careca. Eu estou olhando para o Tobias porque eu não sei, veio aqui, desculpa. Tá? Aí todo mundo ia ser, todo mundo ia usar azul, vermelho, enfim, todo mundo ia ser igual. Né? Somos de pessoas diferentes. Mas estamos unidos, mas ainda assim pensamos diferente. Né? Temos um relacionamento, decidimos nos unir, mas a gente ainda pensa diferente. Um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Tá ok? E se a gente entender que cada um de nós é diferente, a gente tem que entender que cada um de nós tem um limite. Cada um de nós tem um certo limite que a gente não pode ultrapassar. O cônjuge não pode ultrapassar esse limite. Vocês entenderam? Por exemplo, assim, eu gosto de brincar. Eu brinco muito. Só que às vezes a minha brincadeira passa dos limites. Né? Outro dia deu um banho de água fria na Gila fora. Estava correndo lá, nós saímos correndo na chuva. E por um acaso eu achei um balde cheio de água na nossa frente. Lembra, mano? Por acaso nada, não deixou preparado. E aí era o balde que a minha sogra estava coletando a água para dar para as plantas. Aí quando nós saímos correndo no carro, que estava chovendo, que eu vi aquele balde, na hora veio na mente, vou jogar o balde de água nela. E aí quando eu me abaixei para pegar o balde, ela já estava fazendo a volta correndo já, porque ela não queria. E aí eu acabei molhando um pouquinho ela. Um pouquinho demais, celular, tudo, enfim. Aí eu ultrapassei os limites, né, irmãos? Mas enfim, é limite saudável isso aí, irmão. E aí eu dei um banho nela. Mas a gente tem que entender que existe um certo limite para isso. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que cada um de vocês aqui tem um limite. Né? E eu não vou falar aqui desse cara ser brincalhão, do cara ser parceiro, de sair toda hora, enfim. Tem limites também que a gente tem que pôr na nossa vida e dentro do casamento, que eles têm que ser saudáveis. Questão do trabalho. Né? Eu posso falar de mim aqui, que trabalhei 8 anos com um rapaz aí, e eu trabalhava demais. Saía às vezes 8 horas da manhã, eu chegava 8h30, 9 da noite, às vezes nem almoçava, comia só um pastelzinho, e vai embora. E onde fica a família? Né? Eu via a Manu crescer. Eu perdi uma boa fase da minha vida, não vendo a Manu crescer, eu só trabalhava. Então é só um exemplo que eu estou dando aqui do trabalho, tá, meus queridos? Esse foi meu note. É só um exemplo que eu estou dando para vocês do trabalho.
Então, por isso que eu disse para vocês assim, sentem, conversem e achem os limites do seu casamento. Não deixa assim, vai como vai, né? Como a gente disse aqui, e está dito aqui no ponto 2, que precisamos entender que não é impor o que eu quero e deu. Por exemplo, assim, a pessoa, ninguém dá bola, não tem ninguém saindo, não olhem, tá? Saiu, ninguém viu nada. Tipo assim, o Roberto. Então, meus queridos, precisamos entender que não é impor o que eu quero e deu. Eu vou impor o que eu quero e a pessoa tem que aceitar e pronto, né? Temos que entender que a outra pessoa tem sentimentos, né? Não, nós vamos fazer isso aqui e acabou, é o que eu quero aqui, né? Daí a outra pessoa acontece o quê? A outra pessoa diz, tá bom, vamos fazer isso aí. Mas a outra pessoa tem sentimentos. Conversou com ela para ver se era aquilo que ela queria, que ela desejava fazer. Não é dizer, vou fazer e acabou, é do jeito que eu quero. E a outra pessoa, o que acontece? A outra pessoa diz, tá, então vamos fazer. Por quê? Para não criar atrito, para não brigar. Só que na verdade a gente está oprimindo a outra pessoa, a gente está obrigando a pessoa a fazer o que ela não quer. E a outra pessoa daí, vamos dizer assim, que não fala, fica quieta, e acaba fazendo para não brigar. Vou fazer o que eu não gosto, mas pelo menos eu não discuto com meu marido. Vou fazer o que ele quer e pronto. Também está errado. Por isso que eu disse para vocês, o diálogo é essencial no casamento, em todas as áreas da nossa vida. Temos que conversar, temos que dizer, até aqui tá bom, passou daqui, não dá mais, né? E se eu pedir para cada um de vocês aqui, conhece o limite ali, o Josué, conhece o limite da Michelle, o Tobias, conhece o limite da Karina, e assim o Zemar conhece o limite da Karina. Tem limites que a gente conhece, mas às vezes a gente extrapola, né? Que nem um balde de água, enfim. Então não aceite, tá bom? Porque senão jamais você será feliz no seu casamento. Se você aceitar, você mulher ou você homem, enfim, marido, esposa, que aceite a imposição do outro, né? Dizendo assim, não, a gente vai fazer, vamos jantar fora? Não vamos, não, nós vamos jantar fora, vamos então. Essa pessoa que cede, ela não vai ser completamente feliz, porque ela tem que estar sempre cedendo. Mas vamos na tua mãe ou vamos na minha? Vamos na minha, diz o marido. Não, nunca vamos na minha, só na dele. Entendeu? Limite, conversa. Não, então é 2 dias na minha e 3 dias na outra. Não, 2 dias na outra. Por isso que eu não tenho de acordo, não. Eu uma vez por ano na minha frente e o resto não me dá. Mais ou menos isso aí. É que nem sogra, né? A sogra da Gia é a melhor que tem. Né? Isso aqui conversa. Então, coloquem limites, tá, meus queridos? A gente vai inculcar, vamos dizer, na mente de vocês que vocês têm que conversar. Tá? Eu quero que vocês saiam com isso na mente de vocês aqui hoje. Conversem, estipulem limites, achem que até aqui, passou daqui, nós temos que sentar e conversar de novo, porque tem que ter outro jeito. Ok? Eu botei aqui uns exemplos aqui, gente que gosta de sair jantar fora e o outro não gosta muito. O cara que gosta, vamos lá na serra comer um bauru, meu Deus, coisa boa, pão, a chapa e coisa nada. Aí o outro diz, não, vamos ficar em casa, eu sou mais caseiro, coisa. Já dá atrito. Por quê? Não é que é mais caseira, é para não gastar. Tem isso também, tem isso. Nada com o senhor, Alberino, estamos só conversando aqui. Eu acho que essa parte aí também, acho que me toca um pouco. Por exemplo, eu só usei um exemplo aqui, meus queridos, né? Daí a outra pessoa vai dizer, jantar fora de novo, eu gosto de ficar em casa, assistir um filme, mas daí tu liga a TV, não dá 5 minutos, alguém tá falando e coisa arada, até a companhia, então nós tínhamos que jantar fora, pelo menos nós tínhamos 1 hora ainda acordado, né? Então eu estou só dando um exemplo aqui de jantar fora, né?
Vamos dar outro exemplo aqui. A pessoa que gosta demais de ir na igreja, a outra não está muito afim. Isso é um assunto sério. Né? Quero servir o Senhor, quero estar na igreja, eu quero orar, eu quero buscar o batismo com o Espírito Santo, eu preciso estar na igreja. O outro já não está muito. Claro, essa pessoa que vai na igreja, ela tem que ter a sabedoria da parte do Senhor e o discernimento de incentivar a outra pessoa a acompanhá-la, estar presente, junto, né? Mas isso não significa que vocês não podem tirar um dia de folga do culto e saírem vocês dois. Deixa as crianças lá com sei lá com quem. Larga sozinho lá, chaveia as portas, liga a chave de luz, tira o bujão lá, enfim, deixa lá. Você chega lá em casa e vai estar até as janelas fora do carro. Mas deixa eles, sai jantar vocês dois, pode ser no dia do culto mesmo, não tem problema nenhum, tire um tempo para vocês. Tá ok? Isso é muito importante, porque daí de vez em quando eu vou usar um exemplo aqui, a gente vive na igreja e não tira 5 minutos para o casamento da gente. Daí o que eu estava dizendo lá no início da palestra? Que quando a gente parece saudável para as outras pessoas, mas quando vamos conviver com elas, não é bem assim do jeito que demonstra. Então, pense nisso, tá bom? Aí eu botei aqui mais uns exemplos aqui de receber visita. Um faz um serviço, o outro nem tanto, né? Um é mais gastador, o outro não é. A questão financeira é um negócio que dá bastante problema nos casais, que não tem um limite um limite de gastos, né? Isso que fazer negócios e essas coisas, né? Isso que foi o que eu botei aqui até, né? Um é mais gastador, o outro nem tanto, né? Ou os dois são gastadores, ou os dois são pão duro, entendeu? Para tudo existe um limite, um tempo, até mesmo a Bíblia diz em Eclesiastes, né? Mas tem que existir um limite, porque a situação financeira, que o Josué até comentou agora, a situação financeira é uma porta escancarada para dar briga no lar. Querem brigar, falta dinheiro na casa. Aí é onde entra o individualismo também, né? Eu trabalho para mim e eu trabalho para o outro. Né? Justamente. Não se ajudam na quitação das contas, nas coisas de casa, dividem muito. Eu conheço pessoas que o marido tem seu salário e a esposa tem o seu salário. Ah, mas daí o marido paga a água, a luz, o telefone, a internet e o rancho da casa. E daí a mulher, daí as outras coisas. A mulher é uma bolsa? Não, estou brincando, irmãos. Não é assim. Vocês também não me ajudam. Vai o casal no mercado e eu pago as minhas coisas e ele paga as dele. E acontece. Aqui em São Marcos não, mas acontece. Aqui na nossa igreja isso não acontece, irmãos. Tá? Então, eu não queria entrar muito nessa área da financeira, mas é bom a gente pensar nisso, tá bom, meus queridos? Lá em casa, desde que nós casamos, é um caixa só. A gente recebe tudo, junta tudo, eu entrego para ela e ela faz. Mas estamos sobrevivendo até hoje, então está dando certo, tá? Então, cuide nessa área financeira, cuide para que não... Né? Ela fica lá me olhando, depois vai sobrar tudo para mim. Tem a reflexão bíblica, meus queridos, que vocês podem depois ler em casa, enfim, que está baseado em Tiago 5:12, Mateus 21. Virando a página aí, meus queridos, tem a pergunta 1 e 2 ali, que elas estão interligadas, tá bom? E eu vou correr aqui porque eu prometi que ia acabar. Lendo essas perguntas aí, qual a relação entre limites saudáveis e dizer sim ou não? E quando dizemos sim ao invés de dizer não? Ou não, quando deveríamos dizer sim? A quem acabamos ferindo? Né? Primeiro a resposta do sim ou não depende muito se ela vai ferir os princípios da palavra de Deus. Tá ok? Então, eu quero fazer tal coisa. Se ir contra a palavra de Deus, não é saudável. Não faça. Porque Deus não vai estar nesse negócio aí. Então, se feriu as Escrituras, abandone. O cônjuge está errado. Procure uma ajuda. Procure os líderes, procure o pastor, procure alguém para conversar, para ajeitar isso. Tá ok? Não pode nunca, jamais. Não vão dar na orelha da mulher, a mulher pegar um pau, dar no marido e
Isso aí não vai resolver nada, vai só piorar a situação. Mas desde que está ferindo os princípios bíblicos, não faça. Tá ok? E em segundo, é que se está sendo pedido... Ah tá, o que eu botei aqui? Por exemplo, assim, meus queridos. Desde que não fere os princípios bíblicos, a gente pode ceder muitas vezes naquilo que a gente não gosta, em dizer que sim, tá ok, vamos fazer para satisfazer o outro. Eu não digo sempre, como eu falei antes, sempre dizer, vamos lá na sogra, vamos lá na sogra. Eu não digo sempre, mas também não tem problema nenhum de às vezes a gente ceder para deixar a outra pessoa feliz, né? Mas não seja infeliz por isso. Como eu disse, a gente não pode chegar ao extremo e dizer assim, não vamos fazer, mas sim dizer assim, vou ceder dessa vez aqui, mas na verdade a gente está plantando para depois colher. E aí entra uma questão, porque a pessoa que cede, ele tem que ceder, mas não demonstrar uma tristeza do que está fazendo. Se ele ceder, ele cedeu, tipo, a questão do jantar da sogra na casa da mãe. Aí eu não gosto lá na sogra, mas convidou, nem que por dentro esteja chorando, mas esteja sorrindo, que tu ganha um voto de confiança. A hora que chegar a tua vez, a pessoa vai ceder e vai saber que tu também é flexível. Justamente assim. Então, se eu ceder, mas eu for... Isso aí, temos que ceder para deixar a outra pessoa feliz. Mas não ceder e ir lá, cara. Eu aqui, então, tá bom. Fica lá, naquela cara lá, então nem vai, então. De que não vai, deu. Se é para ir lá e ficar bem surdo, então, né? Ou bem surdo, né? A gente fala bem surdo, né? Bem surdo, eu falo bem surdo, tá? Não, pior é que lá em casa só você tá brava, porque eu posso ir, eu não posso escutar, eu não posso fazer nada. Então é só... Não fala, viu? Tá, meus queridos, tem as sugestões práticas que vocês podem fazer em casa depois, tá bom? Não esqueçam, sentem vocês dois e façam. Lembrem que é um curso e vocês fazem isso juntos, tá ok? Vamos lá para a aplicação, que nos diz assim: que passos você pode tomar para ter limites mais saudáveis em sua vida? Como você pode encorajar o seu cônjuge a ter limites mais saudáveis? Eu e você sabemos onde a gente precisa mudar. Ninguém precisa vir aqui dizer, o irmão Pedro tem que mudar em tal coisa. Eu sei que eu tenho que mudar. E garanto para vocês que cada um de vocês sabe o limite de vocês e onde vocês têm que mudar para o casamento dar certo, ok? Então, quando mudamos algo para o melhor e não para pior, porque tem gente que consegue mudar para pior, né? Ficamos impressionados com nós mesmos, dizendo, eu consegui mudar tal coisa. Né? Eu assistia muito TV, hoje eu assisti só meia hora de TV. Isso para o cara é uma alegria. Né? Imagine para o cônjuge, então, assistiu menos TV hoje. Então a gente sabe que a gente precisa mudar. A gente não precisa dizer, ou até mesmo o cônjuge, se quiser ajudar, né? Claro, vai com um capacete para conversar com o marido, vai lá, protegido, tu tem que mudar tal coisa. Né? Já está protegido se acontecer qualquer coisa. Né? Mas se você gosta tanto e confia tanto, vai com o cara limpo, assim, né? Conversa com ele, vai ser Deus. E aonde termina o limite? Teu limite? Maria, tu quer quem é que parece lá, né, Maria? Não vem com essas frases de efeito aí, tá? Meus queridos, tá? A nossa mudança, vamos poder encorajar o nosso cônjuge a mudança também. Não impondo a mudança, mas dando o próprio exemplo que sim, é possível os dois juntos construir um casamento com limites saudáveis. Tá ok? Então, você mudando, você está encorajando o seu cônjuge a mudar também. Não queira obrigar, exigir do seu cônjuge algo que você não está mudando. Eu vou colocar um limite na minha vida, eu vou gastar só R$100 por mês. Só. Em quê? Nem sei. Vou gastar só 100. Mês passado eu gastei 200. É um limite que eu coloquei. Amém? Deu certo? Amém. Agora vai lá e conversa com outra pessoa que gastou 300 para gastar só 100 também. Entendeu? Se a gente ter a mudança, a gente conseguir mudar, a gente pode conversar e encorajar o nosso cônjuge a mudar também. Isso eu falei aqui da área financeira, só um exemplo, mas aí
Como eu disse para vocês, vocês se conhecem dentro do lar. Problemas que eu enfrento não é os mesmos problemas que vocês. Discussões lá em casa que a gente não discute, ninguém aqui discute, enfim. Né? Não é cada um é diferente. Não existe discussões iguais dentro dos lares. Tá ok? Então conversem, entrem em um diálogo para que isso se torne um limite saudável dentro do lar. Amém? Olha lá. Vamos estar de pé? Amor, vem cá comigo, vamos orar. Eu ia fazer outra dinâmica, mas aí eu vou passar lá e era muito boa.